Olá amigos, hoje eu vou falar sobre trocar corrediça. Trocar uma corrediça de base por uma telescópica. Aí eu já estava querendo fazer o vídeo, então eu vou fazer esse vídeo que já ajuda e muitas pessoas que têm essa dúvida. Já tem um móvel colocado e quebrou uma corrediça ou quer trocar, então eu vou dar uma explicação que eu acho que vocês vão conseguir fazer isso numa boa. Vou tentar explicar o melhor possível para as pessoas, até as pessoas mais leigas que conseguirem ir numa loja e trocar. Um gaveteirinho, eu tinha essas duas gavetas aqui, eu não tinha nenhum gaveteiro aqui para demonstrar. Aí eu aproveitei essas duas gavetas aqui, mas é o suficiente, não é uma coisa bonita, mas o que importa é o que eu vou passar para vocês. Está aqui colocado com a corrediça de base. Isto aqui é uma corrediça de base. Ela é colocada embaixo da gaveta, então por isso que tem esse nome. Conheci também com a maior parte delas é branca. Então está aqui colocada. Normalmente isso aqui vai pro lado de trás. E essa parte aqui, ó, vai pela parte da frente. Então, o que eu vou explicar aqui você já deve ter a corrediça colocada para trocar. O que a gente aconselha? Se for trocar pela mesma, tira-se um par, pelo menos, seria essa peça. Tira essas duas peças e leva numa madeireira. Procura ver se a madeireira tem alguma com a furação bem parecida ou a mesma furação. Tem alguns fabricantes, algumas madeireiras têm um certo tipo de fabricante. Andou mudando muito hoje. Então tem vários fabricantes. Mas as dimensões delas são todas iguais. Só vai mudar talvez a furação. Então, se você conseguiu, não tem a furação correta. Se tiver a furação correta, é simples. Você vai soltar esses parafusos. Normalmente eles são presos aqui, ó. Se tiver preso de lado, procure pôr o parafuso da mesmo jeito que está colocado, porque ele ficar a cabeça muito para fora, vai ficar pegando. Se tiver a furação a mesma coisa, vamos supor que seja essa aqui que eu iria trocar, ó. Furação bate. Ó, corrediça é outra, mas ó, vocês podem ver que bate, ó. Algum lugar, ó, os dois lugares principais onde tem o furo tá batendo. Então é só tirar uma e colocar a outra, não tem muito mistério. Se por acaso não dá a furação, procure, veja a distância daqui, ó, que está colocada aqui, ó, e procure colocar exatamente igual. Você vai pôr do jeito que está colocado. Não tira tudo, tira só um lado, vai a madeireira, para você manter o outro lado, ou uma outra gaveta, deixa do jeito que está, para você ter uma base. Quem nunca mexeu com isso tem uma base de como estava colocada, senão você vai se perder. Mesma coisa aqui, ó. Veja se ela está encostada embaixo, você vai colocar embaixo, se não tiver a mesma furação. Ou, se tiver um risco no centro dos parafusos, porque isso aqui é centro, ó. Você só olha a frente. Se ela tiver um pouquinho para dentro, coloque exatamente como estava a outra, um pouquinho para dentro. Se você pôr muito isso aqui para fora, ela não vai fechar. Aí é só trocar e não tem muito problema. Então, lembrando, comprou uma, vai trocar pela mesma, compra uma bem parecida ou similar, é possível trocar numa boa, não tem muito problema. Coloca os parafusos da mesma forma que estava colocada a outra. Se for trocar por uma telescópica, aí já muda tudo. Corrediça telescópicas são essas aqui, ó. Tem umas bem fininhas e tal, mas é meia boca, eu não aconselho a comprar. Ó, tem essas aqui, ó, tem uns outros tipos que é um pouquinho inferior. Não que seja tão ruim, só que não aguenta muito peso. Se uma gaveta não vai aguentar muito peso, pode ser essa. Podem ver que tem uma certa diferença no tamanho, ó. Não vou falar nome de fabricante, mas vocês veem. Então vou fazer o cálculo para trocar dessa daqui. Para você saber se é possível ou não, o que acontece? Essas corrediças telescópicas, elas têm mais ou menos de 1 a 2 milímetros no total aqui, ó.
a mais do que a outra. A outra aceita uma certa variação de tamanho na folga. A folga o que é? Essa folga aqui normalmente é 1,25 milímetros para cá e 1,2,5 de cada lado. Dão 2,5 milímetros, 2,5 centímetros dos dois lados, uma folga por igual. Isso aqui requer 26 milímetros em média. Não meça aqui que não dá certo, tem que medir pelo meio. Tem um vídeo lá do hack que eu falo sobre isso, eu mostro colocar isso. Você quer saber se vai dar certo ou não? Corta só um par, você vai encostar aqui, ó. Põe ela aqui dentro, mas não deixa ela pegar aqui nesse ferro. Levanta-a, põe uma de cada lado, ó. Pode ver que correu, vai dar para pôr numa boa. Se estiver muito apertado, aí é outros 500. Aí você vai ter que tirar uma lasquinha de madeira de um dos lados da gaveta. Mas se ela entrou, você pode trocar numa boa. Aí o que vai fazer? Você vai tirar, vamos desparafusar isso, eu vou mostrar o passo a passo. E vamos colocar outra. Só que, importantíssimo, não vai tirar porque não é o mesmo lugar. Essa corrediça é colocada na base da gaveta. E essa corrediça, ela é colocada do lado. Só que aí você tem que ter um parâmetro para colocar. Como é que você vai pôr? Você tem que transferir e pôr uma medida aí. Aí eu olhei, pensei e vi um dos melhores jeitos que tem de você colocar isso. O que é? Você vai pegar uma madeira, calcule mais ou menos o meio. Aqui tem 10 centímetros, eu calculei mais ou menos 5 centímetros daqui para cá. Cortei uma madeirinha, você não precisa nem de muito metro. Corta uma madeirinha assim, ó, um pedacinho de madeira com 5 centímetros. Se você não tem como cortar isso, é simples, ó. Tem um gabarito aqui, ó. Tem esse gabarito aqui, ó. Você pega qualquer talho de madeira, uma tirinha dessa aqui, ó. Faça a marcação. Um serrostinho ou um arco de serra. Chegou aqui, ó. Muito rápido, não precisa nem de máquina para fazer isso. Se não ficou legal, tem uma rebarba, o que você faz? Chega aqui, ó. Isso aqui já é para isso mesmo. Você chega aqui, ó. E acerta. Deixa na medida que você quer. Você quer encostar daqui, aqui está com as peças aí, não deu para mostrar legal. Então você passa uma madeira com, no caso, ó, tem 10, eu vou optar a colocar mais ou menos no meio. Só que eu tenho que marcar na peça, se eu não marcar na peça não dá certo. Marquei isso aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou fazer uma marcação aqui, ó. Eu já marquei aqui, ó. Você vai fazer uma marcação, ó. Pega esses 50 milímetros, você vai fazer uma marcação aqui na gaveta. Eu estou fazendo com caneta. Mas no caso, você faça isso daí com lápis, para não estragar a peça. Essa peça aqui eu não vou usar, então não tem problema. Uma lapiseira, faça uma marcação, ó. Você vai fazer essa marcação aqui e a marcação aqui. Mesma coisa lá de cima. Abre aqui, ó, encosta embaixo. Não vai cortar, porque existe uma folga aqui, ó. Se por um acaso essas gavetas estiverem caídas, saiu fora do lugar, procure calçá-las, coloque-as no lugar correto para você fazer essa marcação, senão vai dar tudo errado. Por isso que eu falo, não tire todas as corrediças, deixe as corrediças que tá. Se ela caiu, procure ver as folgas, vai calçando para você fazer essa marcação. Importante, ó, se não der para pôr, encoste alguma coisa embaixo aqui, ó. Marque aqui e marca aqui, ó. Então, ó, transferir. Fiz uma medida aqui e uma medida aqui. Esse vai ser o centro da corrediça para você colocar. Aí vai ficar facílimo de você colocar. Se você não fizer isso, não tiver experiência, você não consegue colocar isso. Então, ó, fiz aqui e aqui. Fiz do outro lado também. Fiz desse lado e fiz desse lado. Aqui também está todo marcado. Aqui marcado, ó. Também marcado. Fiz a marcação. Todas as gavetas. Se você tiver uma carreira de gavetas, arrume-as. Se as folgas estiverem iguais, ponha calços aqui, ó, sei lá, calça aqui embaixo, põe os calços.
procure olhar visualmente se elas estão alinhadas e se os tamanhos estão para fazer essa marcação. Fez essa marcação, você faça isso, tem que fazer em cada gaveta, fazer uma marcação com o mesmo calço. Tire as gavetas e tire as corrediças. Vou tirar, vou desparafusar tudo. Se tiver uma parafusadeira elétrica, legal, é bem rápido você fazer isso. Uma coisa, algumas gavetas, que nem eu fiz essa aqui, ó, vocês podem ver que ela não tem muito parafuso, ó. Ela está abrindo. Por quê? Porque a gente não coloca e muita gente faz dessa forma. A corrediça é segura. Só que, se você pôs a corrediça, vai pôr a corrediça aqui ou encostada aqui embaixo, isso aqui vai ficar aberto. Então você vai ter que pôr mais pregos ou parafuso aqui. Se for MDF é parafuso, se for compensado que nem essa é prego. Tá? Não se esqueça disso. E outra, vai ficar um inconveniente que vai ficar aparecendo isso. Tá? Não tem como cobrir. Você não vai conseguir pôr aquela corrediça aqui embaixo nem a pau. Então, tire-as. Vou tirar essa outra. Já tirei todas. Acabo de tirar aqui, ó. Tire todas as corrediças. Se você tem um gaveteiro pequeno, você pode tombar, melhor. Mas se não pode tombar, isso aqui eu até fixei aqui, fica mais fácil de eu trabalhar. Tirou tudo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um esquadro. Eu tenho já um esquadro pequenininho aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. E vai transferir de lado. Aqui, ó. Todos eles. Aqui. Transfira de lado, é onde você vai pôr a corrediça. Vou mostrar aqui, depois eu mostro na gaveta. Essa marcação está aqui e está na frente da gaveta. Isso é importante. Essa marcação vai ser o centro da corrediça. Está aqui, ó. Centro da corrediça. Aqui é menor, ó, mas tem um centro. Então, vai dar certo. Aí você vai fazer as marcações aqui, aí você vê o jeito de marcar. No meu caso aqui eu fiz uns modelos. Para facilitar, peguei um modelinho, cortei no tamanho, ó. Daqui a aqui, ó, que vai servir para aqui e servir para aqui. O que eu faço? Em vez de eu ficar medindo que não dá certo, eu faço isso aqui, ó. Eu posso ir riscando com isso aqui até lá embaixo, ó. Posso correndo aqui, ó. Se não der para riscar, faço uma marcação aqui, uma marcação lá embaixo. Tem essa daqui, essa aqui também, esse aqui vai servir para cá, ó, outro para aqui, ó. Eu posso pegar isso aqui, ó, e marcando dessa forma aqui, ó, até lá embaixo, ó. É importante esse risco estar paralelo aqui, a mesma medida aqui, medida no fundo. Se você pôr esse risco errado, não dá certo. Outra forma de marcar também que eu uso muito, uma madeirinha que não esteja empenada, não esteja torcida, você pode colocar aqui, ó, não precisa cortar no tamanho. Você simplesmente incline-a assim, ó. Mas tem que ser uma madeira, não pode ser, MDF é legal fazer isso, bem retinha, ó. Não esteja torcida e esteja galgada. Aqui é a minha medida. O que vai fazer? Porque aqui dentro é ruim de marcar, você não enxerga. É ruim pra caramba de colocar isso. Você vai fazer, acha o centro aqui, ó. Corra a caneta com ela parada. Olha lá, fiz um risco corretíssimo. Dá uma conferida. Vou fazer o de cima. De cima eu posso fazer a mesma coisa. Posso fazer o inverso, assim, ó. Ou pegar isso aqui, colocar dessa forma. Eu ponho aqui, ó. Encosto lá, seguro. Dou um jeito de prender aqui, prendo lá. E passo o risco todinho. Que esse risco vai ser onde eu vou pôr os parafusos, exatamente. Eu vou fazer isso do lado de cá e do lado de cá. Feito isso daí, vou colocar a corrediça, que vai na gaveta. Que vai na gaveta é essa lá, que vai
no móvel é essa maior. A que vai na gaveta é essa menor. Isso aqui, ó. Como é que sai isso aqui, ó? Aqui, ó. Aqui ó, vai estar uma vai ser para baixo e a outra para cima. As duas são exatamente iguais, não tem pares. São exatamente iguais. Então, uma daqui e daqui ao mesmo tempo. Só que essa lingueta aqui vai ficar uma para baixo e outra para cima. É uma inverso da outra. Você faz isso e puxa, ó. Ela sai. Essa vai na gaveta. Essa na peça. Como eu fiz os modelos aqui de colocar, o ideal é você pôr em cima primeiro. Nesse caso aqui, como eu cortei duas madeiras para apoiar, se você não tem como segurar essas corrediças, é ruim de colocar. Deixa eu achar. Bom, como eu fiz uns modelos para calçar, eu consigo colocar sem olhando só no risco. Que eu vou me basear nesses riscos, que é o meio onde eu vou pôr no parafuso. Só vou olhar a frente. Aqui, ó, pouquinha coisa para dentro, uns 2 milímetros no máximo, duas espessuras de fórmica, de laminado plástico. Eu fiz dois modelinhos, que é mais fácil de colocar. Repito, isso aqui em pé e essas gavetas menores são ruins de colocar. O que eu fiz? Peguei aqui a medida daqui, ó, do centro. Cortei uma madeira para descansar em cima. Acho que dá para ver, né? Coloco uma lá. Outra aqui. Aí eu tenho... Dê uma olhada se está no centro. Por aqui dá para ver, ó. Pelo buraco aqui, ó. Eu já coloquei isso aqui. Dei uma testada antes. Então eu consigo colocar numa boa. Se você for fazer furo nisso... É importante, essas aqui não tem muito problema, mas nessas aqui, ó. Essas aqui, ó, se você for trocar, se esse parafuso entrar meio torto, vai pegar. Então precisa ter, ele tá bem no esquadro aqui, 90 graus, tanto de cima como embaixo, de lado também. Arrume um furador e você não vai achar por aí. Pega uma chave de fenda velha, vai limando ou no esmeril devagarinho, sem deixar pesado, deixa assim, ó. Outra coisa, não faça redondo. Deixa, você pode ver que tem umas quinas aqui. Essas quinas aqui é bom, porque você precisa esgarçar a madeira. Se ele tiver redondo, não vai esgarçar, você vai dar muito trabalho. Aqui não, ele tem umas certas quinas, aí você consegue esgarçar mais fácil. Qual o melhor jeito de você marcar isso? Em uma madeira que você vai fazer, em vez de você ficar procurando o centro, pegue aqui, ó, a peça onde você vai pôr, inclina o furador assim, ó. Você já pondo aqui, ele já vai cercar no meio. Aí a ponta vai estar, erga, bata com o furador assim, ó, bem 90 graus. Por quê? Você fazendo esse buraco um pouco maior, o parafuso já vai entrar corretamente. Você tem uma parafusadeira, a parafusadeira já acerta na hora de parafusar. Se você for fazer na mão, ele vai inclinar, ficar ruim. Nessas corrediças aqui não tem muito esse problema. Essas corrediças aqui, ó, ela pode ter um parafuso com a cabeça passando assim, ó, do jeito que está aqui, ó, bem grande, não atrapalha. Isso aqui até parafuso cabeça panela, ele aceita. Até esse parafuso aqui, panela, ele aceita, porque ela já tem o design dela aqui, ó. Ela tem uma dobradura ali, ó, na chapa, que não tem problema nenhum. Só que não é bom você usar esse aqui panela, porque esse parafuso panela, o buraco é muito grande, ele fica dançando, ó. Ele mexe. Então ela vai movimentar. O que que é? O legal é um parafuso cônico, que nem esse aqui, ó. Um pouquinho maior, mas cônico. Porque cônico ele vai travar, ele não vai deixar ela movimentar. Isso aqui, se for por peso, ela solta. Então o ideal é esses aqui, ó. Então feito isso, vai preparar para colocar. Usa as duas madeiras. Põe a madeira de maneira que ela não caia. Aí essa primeira aqui você tem que puxar e ver o buraco onde dá para você colocar. Você vai vir aqui, olha aqui e faça a marcação, põe o primeiro parafuso.
Põe os outros parafusos, aqui eu já marquei, mas se não marcou, você tem que procurar marcar no centro exato. Vou colocar as outras. Ah, por que eu pus a de cima? Porque se eu colocasse a de baixo, eu não poderia usar essa madeira. Porque eu tenho já a madeira para baixo, que é essa aqui, ó. Ó, essa e essa. De acordo com a medida que eu coloquei, eu cortei duas madeiras. Você quer saber a distância sem ficar medindo? Você meça aqui quanto tem, ó. Outra maneira simples. Mediu aqui, ó. Tem 51 milímetros. Chego aqui, ó. Meço 51 milímetros aqui, ó. No centro, eu sei que eu tenho que cortar a madeira com 2,9, que é o que está sobrando aqui. Não precisa nem usar calculador, ó. 51 no centro. Aqui onde está menor. Aqui eu já olho, ó. 2,9 é a madeira. Que é essas madeirinhas aqui, ó. 2,9. Que vai pôr aqui. Se eu colocar de baixo, não dá em cima. Eu não gosto de pôr a primeira embaixo e vir colocando as outras, porque ela vai tombar, não é legal. Então aqui, se tiver várias, eu vou começar em cima para baixo. Usar a base sempre como referência, para não ficar um lugar maior que o outro. Se você colocar uma em cima da outra, esse calço aqui, vai chegar um lugar que ela vai tombar, isso é inevitável. Agora eu vou colocar as outras, usando todo esse método que eu fiz. Coloco essa daqui. Essa já está parafusada, eu tiro. Agora eu posso pôr essa daqui, ó. Você precisa tirar essa parte para colocar. Outra coisa, essas corrediças tem uma borracha, ela prende mesmo, é normal, ó. Depois você vai apertar, você vai ver. Quem nunca viu isso daí, ó, ela tem uma borracha que ela prende, que é para ela bater e não voltar. Põe os dois calços. Prepara a máquina para pôr. Esse lado da borracha aqui é para trás, viu? Olha direitinho antes de colocar. Vem aqui, ó, puxa até onde dá. Já está furado, já fiz um furinho com o furador. Ponho esse e coloco de trás. No caso aqui eu pus só, tô pondo do meio aqui, ó. Vou fazer isso do outro lado. Eu já coloquei aqui, ó. Vou mostrar a última como é que eu fiz. Tenho o risco que eu fiz, todas elas têm o risco. Podem ver que está aqui, está no centro dos parafusos. Olha o risco aqui, ó. Tá? Ah, um detalhe. Nessa da frente, importante isso. Coloque nesse aqui de regulagem. Desse aqui não precisa. Se você colocar aqui um pouquinho para dentro e aqui normal, encostado, toma cuidado se tiver aberto a gaveta, não vai pôr encostado, senão não vai fechar, hein? Se tiver aberto, deixa uma folguinha. Quem coloquei, ó, mas ela vai um pouquinho. Por que é importante aqui? Porque você vai ter que dar uma certa altura. Se tiver uma certa altura, você vai pôr aqui. Depois que você regular aqui, ó, porque isso aqui, ó, eu bato, a gaveta desce e eu bato, a gaveta sobe. Põe a madeira para não estragar aqui, ó. De início eu deixo exatamente pelo risco. Ó, o risco está aqui dentro, no meio eu deixo no meio. Prenda-o de forma que ela não fique solta. Quando você acabar de regular tudo, bote esse parafuso aqui, ó. Ideal é pôr esse, aqui e aqui. São 3 parafusos. Aqui eu já coloquei atrás, porque atrás quase não precisa. A não ser que ela fica torcida aqui na frente, você tem que mexer lá atrás. Mas quase não precisa. Bote fixo lá. Não ponha esse por enquanto, só no final. Se tiver tudo regular, você vai colocar esse. E esse aqui você vai mudar depois também. Como é que eu cheguei nessa medida? Tinha um risco aqui, peguei o meu esquadro. Arrumei. Posso pegar o esquadro assim, ó. Dessa forma. Ou com a própria madeira, se estiver no esquadro, ó. Tem que estar no esquadro, hein? 90 graus. Risquei lá e dei um risco aqui. Aí risquei aqui, eu cheguei aqui, ó.
Aí eu tenho que levar esse risco paralelo, ó. É importante isso, ó. Ou, mais ou menos, vem aqui, ó, se você segurar aqui com a mão, tiver segurança na mão fazer isso, você vai dar um risco, que aqui não está riscando, ó. Ou você pega uma caneta, se tiver uma caneta dessa aqui grossa, aqui boa, que não risca, você pode fazer isso, ó. Se você vem aqui certinho, sem fazer isso, ó, bem reta, 90 graus, você dá um risco perfeito. Não precisa nem de régua. Olha a exatidão, olha o risco, certinho. Ó. Eu já estou acostumado a fazer isso, faço isso direto. Então você tem um risco para colocar a corrediça. Entenderam? Transferir daqui, ó, para cá, para cá e para cá. É o melhor jeito que tem de colocar isso. De outra forma, você não, uma pessoa leiga não consegue colocar. Feito isso, eu venho aqui, ó, marco o meio. Chego lá, marco aqui a parte daqui, ó. Vou dar uma batida. Importante isso. Isso aqui tem que estar no esquadro aqui, ó, um pouco. Não precisa bater demais, mas pelo menos que o parafuso entra. Para você botar o parafuso. Parafuso lá e parafuso aqui, ó. Aqui no de regulagem, para cima e para baixo. Vejo se não está solto. Bato até ficar no meio certinho. Agora, só experimentar, ver que bicho deu. Aqui já está tudo colocado, ó. Podem ver que está no centro do parafuso. Centro do parafuso. O parafuso está no centro desse risco. Aqui também. Para colocá-las, empurra tudo isso aqui para trás. Essa daqui não precisa pôr regulagem nenhuma, essas aqui, ó. Essas aqui não precisa pôr regulagem nenhuma. Mas aqui tem o risco que está lá, ó. Aqui está até as madeirinhas que eu usei para calçar, tem que tirar isso. Veja se está tudo preso. Aqui põe 3 parafusos, aqui no meio e lá atrás. Também. Parafuso, o ideal aí é de 3,5, 16. O de 3,5, 12,5, só em lugar muito duro para colocar. Deixe para trás isso aqui, ó. Coloque com cuidado, não deixe encaixar fora do lugar. Veja, nessa primeira parte aqui, ó, ela não fica dura, não é normal ficar dura. Ela entra numa boa. Ela vai chegar num ponto, ó, que ela vai enroscar. Ela chegou aqui, ela vai enroscar, é assim mesmo. Não vai pensar que vai estourar, mas ela tem que entrar, a primeira entrada aqui, mais ou menos um meio palmo, é normal. A hora que você empurrar, ela vai ter uma certa resistência. Segura a peça e empurra devagarinho, ó. Depois ela fica mole, ó. É normal. E a hora que chegar também, ela tem aqui, ó, vai ficar mais ou menos meio centímetro afastado. Tem uma borracha que prende, que é para ela não bater e voltar. Com o tempo, essa borracha gasta, ela bate e volta. Aí você tem que pôr alguma coisa. Mas aí, ó, normal, ó. Aí eu vou ver depois a regulagem. Eu vou olhar por baixo aqui se está certo. Vou olhar ali embaixo, ó. Vejam que aqui embaixo, ó, tá escuro, mas tem um aqui, ó. Aqui tá no alto. Vou bater a corrediça ali na gaveta para cima e ela vai baixar um pouco. Por isso que eu deixei a regulagem. Que é muito difícil você trocar e na primeira você acertar. O que eu vou fazer? Vou puxar, bato aqui um pouquinho a corrediça para cima, até ela arrumar aqui, ó. Ela tem que ficar alinhada embaixo. Se essa frente aqui cobrir, por isso que eu falo marcada debaixo da gaveta. Se essa frente cobrir, ela estaria cobrindo, porque eu medi aqui, ó. Então vocês têm que ver como estava antes. Ó, arrumou. Tá por igual agora. Folga. Olha lá, igualzinho, ó. Ainda alguma coisinha mais alta aqui, mas depois para outra a gente arruma. Lembrando que depois tem que pôr os parafusos fixos aqui, que está na regulagem. Gaveta número 2, toda colocada também. Vou encostar aqui, ó, da mesma forma. Tem que ir legal até aqui, ó. Ela vai dar uma estalinha normal. Aí aqui é duro, pode empurrar, ó, devagarinho. Se você empurrou e começou a sair bolinha para tudo que é lado, é que você estragou a corrediça. É assim mesmo. Aí não tem jeito. Pronto. Tá vendo que aqui, ó,
tá alto aqui tá baixo, normal. Para isso que eu coloquei a regulagem aqui, ó. Eu vou bater a corrediça, tem que segurar a gaveta e bate a corrediça, para a gaveta subir. Ó, já arrumou, ó. Agora eu vou dar uma baixada nessa, do lado de cá, ó. Olha lá, ficou quase que perfeito. Se por um acaso aqui sai fora, isso é normal, porque a outra corrediça tem mais folga e essa é mais justa. Aí você vai ter que mexer, se tiver folga, você pode pôr um calço na corrediça aqui. Se não tiver, você vai ter que soltar a frente da gaveta e bater a frente pra cá. Aí é outros 500. Olha aí, ó. Normal, normal. Lembrando que para tirar, aqui, ó, um para cima, outro para baixo e puxa, ela sai. Pronto, ó. Era essas aqui, a gente colocou dessa outra maior. Mais uma etapa das coisas que eu quero passar para quem precisa. Dúvidas, lembrando, entra no site marcenariafaçavocêmesmo.com.br. Eu pessoalmente tiro as dúvidas, vou fazer um tópico exatamente para esse vídeo. Já tem um tópico criado, por isso que eu fiz esse vídeo. Só entrar lá que eu tiro as dúvidas. Lá eu tiro com mais detalhes do que aqui quando eu respondo alguma coisa aqui pela descrição aqui do YouTube. Quem não sabe colocar uma telescópica do início, eu tenho um vídeo, uma das aulas do hack número 1. É uma das aulas do curso do hack número 1, tenho um passo a passo como pôr a corrediça em frente de gaveta. Dá uma olhada nos meus vídeos que vocês vão ver isso. Legal? Espero tê-las ajudado. Valeu?